Começou! O Canal Esportes, eu falei, eu avisei, eu disse, é CRB na final para pegar o CSA. É mais um clássico, pela sexta vez consecutiva, os dois gigantes de Alagoas, os dois maiores, as duas maiores torcidas vão se enfrentar na final do Alagoano 2021, infelizmente, por enquanto, sem torcida. Afinal de contas, estamos vivendo essa pandemia, mesmo existindo uma proposta de que a final tenha público, pessoas vacinadas. Tem uma ideia aí, andando devagarzinho. Pode ser que no segundo jogo a gente venha ter torcida, mas vamos esperar. Mas quem não pode esperar é o meu convidado de hoje. A gente vai falar com o presidente da Associação dos Cronistas, Jorge Moraes. Não sai daí não, que ele vai fazer análise sobre CSA, sobre CRB, o que essa final espera, o que nos espera nessa final. Beleza? Fechou? Rapidinho, Alexandre Lino, reserva de luxo, que está começando agora o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. E sem perder tempo, vamos direto para o Skype conversar com ele, o meu presidente, Jorge Moraes. Presidente, me permita chamá-lo assim, o que nos espera, o que nos reserva mais uma vez, o clássico das... Seja bem-vindo ao Canal Esportes com Alexandre Lino, reserva de luxo. Tenho um abraço para você. Eu quero dizer para as pessoas que eu estou sem máscara, porque eu estou numa sala aqui fechada, assim, sozinho no ambiente, não tem nem ninguém transitando aqui nesse ambiente, não tem. Então, por isso que eu estou sem máscara e eu preciso dar essa explicação. Em segundo lugar, eu acho que esse clássico CSA-CRB, ele já estava desenhado antes de começar o Campeonato Alagoano. Eu não vejo no Campeonato Alagoano, essa distância curta entre CSA e CRB e os demais. Eu vejo sempre uma longa distância, um percurso muito longo dos demais para tentar chegar a uma decisão. Eles só entram na fase semifinal porque é importante que tenha a fase semifinal. Sempre vai existir em qualquer competição. Aí você traz os menos ruins da competição e se juntam exatamente a CSA e CRB sempre para a decisão em função da final do campeonato. E esse ano a gente teve um detalhe todo especial, foi o Aliança. O time do Aliança, ele é novato na competição, ele ganhou a segunda divisão no ano passado, ele disputou a Copa Alagoas, é um time que esteve a maior parte da competição dentro do G4, ficou fora da última rodada, garantiu a classificação com uma vitória diante do rebaixado Coruripe, e porque o Asa ganhou do Murici. Se o Murici tivesse vencido o Asa, o Aliança não estaria na decisão, teria nadado e tinha morrido na praia. Aí ele, como ganhou o Asa do Murici, aí o time do Aliança entrou. E o CSE foi crescendo dentro da primeira fase da competição. Aí chega com muita justiça a essa decisão da fase semifinal. Um foi eliminado na terça-feira pelo CSA e o outro foi eliminado ontem pelo time do CRB. O CSE, que era um jogo difícil para o CSA, se tornou um jogo fácil. E o Aliança, que era um jogo fácil para o CRB, se tornou um jogo difícil. Então, mas mesmo assim deu a lógica, deu aquilo que a gente não vai aceitar nunca. Ver fora da decisão do Campeonato Alagoano
o time do CSA ou o time do CRB. Até porque a folha é maior, os jogadores são melhores, o grupo é maior, eles se preparam para o Campeonato Brasileiro da Série B. É inadmissível que você tenha ou o CSA ou o CRB fora da decisão do Campeonato Violino. Jorge, eu também concordo. Às vezes tem clubes que conseguem montar um elenco ali que surpreende, e aí de vez em quando dá aquela final, como a gente já teve com o Coruripe, já teve com o Asa. Bem verdade, a maior parte do público alagoano espera a final CRB e CSA com um melhor do que o outro. E a gente pode dizer nesse momento que alguém está melhor, está vivendo um momento diferenciado, está vivendo um momento melhor, assim, com mais reflexo em campo, ou estão nivelados? Vindo do clássico, do último, do campeonato na primeira fase, quando o time do CSA ganhou por 1-0. Para cá, eu vejo o time do CSA com um pouquinho mais de qualidade dentro de campo. O CRB vem tropeçando muito, vem tendo muita dificuldade para apresentar um bom futebol. Isso ele já foi claro no jogo contra o Altos, na última partida aqui no estádio Rei Pelé, naquela Copa do Nordeste. Aí depois ele perdeu para o Bahia, classificou, mas perdeu para o Bahia. Aí você tem exatamente na competição, você tem uma sequência ruim do time do CRB. Então a gente vai ter que admitir que mesmo que o CSA esteja apresentando um pouquinho mais de futebol, Jorge, tem um detalhe especial. Jorge, só um minutinho que a sua câmera, acho que você tocou aí, a sua câmera... isso, voltou. Voltamos. Apareceu aqui, tá legal agora? Não, agora ficou... A gente perdeu a câmera de novo. Vamos tentar novamente. Porque apareceram aqui várias mensagens ao mesmo tempo e eu saí da tela. Aí por isso que eu tentei consertar falando, entendeu? Eu restabelecer a conexão aqui com o Jorge. A gente vai, enquanto a nossa produção restabelece aqui a conexão com o Jorge pelo Skype, ele fazia essa análise sobre o momento que CSA e CRB estão vivendo para a final do Campeonato Alagoano. Os dois maiores clubes de Alagoas, os dois maiores vencedores da competição, CSA com 39 títulos, CRB com 31 títulos, e os dois que estão na Série B, os dois mais fortes, o CSA tem o artilheiro, o CRB tem o vice-artilheiro, ou seja, está tudo muito montado ali para essa grande final, por enquanto, a gente sabe, sem público, mas com a torcida assistindo o jogo em casa, vai ter muita festa, vai ter muita alegria, tanto para CSA e CRB. Serão duas partidas, a primeira partida já no sábado, a partir das 16 horas. Voltou o Jorge. Jorge, agora sim, restabelecemos a conexão. Pode voltar, você parou ali, você estava falando do CSA e do CRB, cada um vivendo um momento. Mas para responder, finalizar, eu quero dizer assim, quando chega CSA e CRB em campo, quando o jogo é CRB e CSA e CRB, essa vantagem desaparece por conta da rivalidade. Não adianta você estar um pouquinho melhor contra qualquer outro time, porque na hora quando se enfrentam CSA e CRB, a situação é outra, é completamente diferente. Então, dentro de campo que vai ser decidido pela emoção do jogo, pela rivalidade do clássico, e às vezes, eu já vi tantas vezes que nem sempre o melhor vence, nem sempre o melhor sai na frente, exatamente por conta dessa rivalidade. A gente teve um exemplo claro disso no ano passado. O CSA estava melhor no ano passado e o CRB foi quem mordeu o título, como também aconteceu no ano anterior. O CRB chega favorito à final e o CSA vai lá nos pênaltis e leva o título. Eu vou dar um exemplo aqui mais antigo, eu acho até que você não era nem nascido. É bom essa experiência. Campeonato de 1971, 7-1, foi decidido no ano de 1973. O campeonato foi para a justiça. E só em 73 é que a
Justiça decidiu que teria que ter o jogo entre CSA e CRB para se conhecer o campeão de 1971. O que é que acontece? O CSA era um time de juniores, ele não estava preparado para essa decisão. Então foi Batoré, Suareste, Otávio, Zé Preta, o mais era o goleiro, o Zé Gabriel. O CRB era um time que estava se formando no Campeonato Brasileiro naquela época. E o CRB tinha Silva, tinha Joãozinho, tinha um monte de craque no time. O resultado foi CSA campeão, ganhou o jogo no estádio Rei Pelé. Então, esse exemplo eu trago de 71 na decisão de 73. Isso aconteceu. E de lá para cá eu não vi nada diferente. Uma vezinha ou outra é que o futebol ganha, mas normalmente a rivalidade do clássico não deixa isso favorecer como alguém possa ser favorito no jogo. Eu não acredito nisso em se tratando de CSA e CRB. Voltamos. Jorge, você falava aí desse momento, e aí eu queria fazer um recorte, porque o CSA trocou de técnico durante a competição. Isso muda também alguma coisa nesse momento que o CSA está vivendo? Muda até o jeito do CSA jogar. Com o Moza Santos, o CSA perdia muito tempo tocando bola ali atrás. Tocava para um lado, do outro, do goleiro para o lateral, para o zagueiro, do goleiro, e ficava sempre nesse toquinho para lá e para cá. Até chegar no meio campo, perdia tempo. E até chegar no ataque, era uma eternidade. Com o técnico Bruno Pivetti, o CSA toca lá atrás, mas toca mais rápido, chega com mais rapidez no meio de campo e, de repente, essa bola se oferece logo no ataque. Então, ele continua mais ou menos naquele estilo de jogo, mas com um pouco mais de velocidade. E isso favorece. E alguns jogadores que o Bruno Pivetti resgatou, como o Bruno, que é o artilheiro do Campeonato Alagoano, vem jogando muito bem. Ele ajuda na marcação e se apresenta como um elemento surpresa para finalizar. E é assim que ele está fazendo gol. A gente pode esperar, então, um Bruno Mota que vai enfrentar o CRB nessa final, jogando para frente, como ele tem feito, em cima dessa sua análise? Ele jogou no clássico anterior, que o CSA ganhou por 1-0 e fez o gol. Ele fez o gol, foi 1-0, o gol dele no segundo tempo. Agora, eu não sei se o CRB, que não vem bem, vai ser tão ruim como foi naquele último clássico que perdeu na fase de classificação do Campeonato Alagoano. O CRB não jogou absolutamente nada. Deu 2, 3 chutes, mas só. E o CSA poderia ter vencido com mais facilidade. Não sei se o CRB vai ser tão ruim como foi no jogo anterior e se o CSA vai repetir com tanta facilidade o que fez no clássico que venceu por 1-0. É questão de esperar um momento. Essa rivalidade vai ser lembrada nesse sábado exatamente pelo o que o CRB deixou de fazer no clássico anterior. E a gente falou do técnico do CSA, mas também temos que falar do técnico do CRB, que está se recuperando depois de ter sofrido Covid. Roberto Fernandes, você acha que ele vai mudar a cara do CRB para essa final, para não cometer esses erros como você tem analisado? Olha, a questão do Roberto Fernandes é o seguinte, eu nem sei, eu acho que com Covid ou sem Covid, ainda em fase de recuperação, eu tenho a impressão que do jeito que ele é um cara determinado, ele vai para o jogo, ele vai para a linha lateral do campo, é a impressão que eu tenho. Agora, para mim, eu não vejo, sendo bem claro, no Roberto Fernandes, treinador para ser uma temporada cheia no CRB. Eu acho, eu sempre vi no Roberto Fernandes aquele cara motivador para uma reta final, uma situação difícil. Ele chega, arruma tudo, vai no grito, vai no palavrão e sai empurrando todo mundo. Não vejo como técnico de uma temporada cheia. Ele tem condições de melhorar o CRB para o sábado? Não sei. É possível que sim, que ele motive o time a encontrar o futebol. Na verdade, o CRB estava bem com ele
e está mal com ele, que é a história da Covid, não é desculpa para mim pelo futebol que o CRB está jogando hoje, porque antes da Covid o CRB já estava mal, 4-0, perdeu para o Bahia, empatou com o Altos aqui, é um time que perdeu para o Muricy, lá em Muricy, é um time que não vinha jogando o melhor do futebol, sem ele, perdeu para o CSA. É o seguinte, será que a ausência do treinador, o jogador esquece o que ele queria e faz diferente dentro de campo? Eu acho que não. Para mim é questão mesmo de arrumar o time, o treinador do CRB. Muito sensata essa sua opinião. Realmente o CRB vem ladeira abaixo. Eu acho que o sentimento é esse, mas ontem encontrou uma vitória de 2-1 depois de sair perdendo contra o Aliança. Esse momento que o CRB sai perdendo e consegue a virada, será que ele também não dá para ser esse momento da recuperação para a final? Dá para analisar o jogo de ontem? Mas o problema é saber como foi que ele ganhou esse jogo de ontem. O Aliança foi melhor no primeiro tempo, o Aliança fez 1-0, tomou um gol de pênalti, que pode questionar, é interpretativo o lance. Sei lá, se o jogador utilizou o ombro ou o braço para fazer a falta, fez mais fora, se ele realmente empurrou, não empurrou, se a bola foi cabeceada antes ou depois do momento do lance, do choque entre o zagueiro e o jogador do CRB, tudo isso aí é interpretativo. Houve a marcação do pênalti. A Aliança fez 1-0 e antes do pênalti já poderia ter feito 2 e o CRB não tinha feito nada. Resultado, teve o pênalti e deixou tudo igual. No segundo tempo, passou por maus momentos. O Aliança chegou em algumas oportunidades, mas o CRB fez o segundo gol. Eu quero saber se ele ganhou por 2-1, porque ele jogou muito bem ou porque ele é, de qualquer maneira, ainda melhor do que o time do Aliança dentro de campo, pelo valor individual que o time tem. Então, é preciso analisar a situação de que a vitória nem sempre traduz o que foi o rendimento do time dentro de campo. E há uma desculpa que o CRB usou muitos jogadores reservas, até do terceiro time, tinha o lateral direito estreando que veio dos juniores, o Edson, enfim. Então acho que o jogo vai ser mesmo no sábado para a gente tirar todas as dúvidas com relação ao futebol do CSA, ao futebol do CRB e à competência do treinador do CRB, o Roberto Fernandes. Realmente, ontem aquele pênalti foi muito questionável. Eu não teria dado pênalti, não. Mas valeu, né? Foi gol, tá valendo e ajudou na vitória, na virada e na vitória. Mas parte da torcida do CRB, Jorge, tem questionado a mudança na presidência. Essa queda de rendimento no CRB seria fruto dessa mudança na presidência ou não tem relação os dois assuntos? No CRB, uma coisa foram os 10 anos de Marcos Barbosa. Era somente ele, 1 ou 2 diretores para ajudar no trabalho. Ele era quem decidia, ele mandava, ele desmandava, ele contratava, ele mandava embora, ele prometia gratificação e pagava, tudo rigorosamente em dia, gratificação, salário, pagamento de terceiro, enfim, tudo isso acontecia na administração do Marcos Barbosa. Na administração do Mário Marroquim, não é diferente. Ele continua pagando tudo. Os jogadores receberam o salário, receberam gratificação da classificação na Copa do Brasil. Ele lá tem uma diretoria maior, as pessoas trabalhando, anunciando que vem aí reforços. Mas o ambiente é outro, é diferente. Não adianta dizer. Um é o estilo do chicote na mão, que era o Marcos Barbosa. Hoje a diretoria é mais diálogo. E que até agora esse entendimento não aconteceu, se é que não aconteceu, mas coincidiu com a queda do rendimento do time dentro das competições. Se classificou na Copa do Brasil contra o Paysandu, mas só Deus sabe como foi, 3-2 e quase no segundo tempo chega ao empate o time do Paysandu. Quer dizer,
jogar bem no segundo tempo. Então, houve uma queda de produção numa sequência. A Copa do Brasil, classificado, eliminação para o Bahia na Copa do Nordeste por 4-0, o time que andou perdendo aqui, empatando com o CSE no Pelé, perdendo para o Muricy, ganhando por 1-0 do Aliança lá no campo do Aliança. Tudo isso aí é uma coincidência que está acontecendo dentro dessa nova diretoria. Se isso está interferindo, eu tenho a impressão que não, porque cabe à diretoria fazer a gestão. E cabe ao jogador jogar e ao treinador esquematizar o time de maneira que possa render dentro de campo. É uma cadeia. Agora, onde é que está a falha aí? Eu ainda não consegui descobrir. Vou mais pelo comando técnico. Para a gente finalizar, mais uma vez eu preciso agradecer. Você tem feito um trabalho muito bom. Você é um dos profissionais mais experientes no mercado, tem feito um trabalho muito bom à frente da ACEA. Para o torcedor em casa, para o azulino, para o regatiano, o que a gente pode esperar para esse clássico de sábado, 4 horas da tarde? Muita emoção, jogo truncado. Faz um balanço aí para a gente encerrar a nossa entrevista. A questão toda é que o clássico você não tem como adivinhar muita coisa. O clássico você sempre está vivendo a expectativa da hora do jogo. Aí você diz antes, não, eu acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não acontece. Porque muda muito a situação quando se trata de um clássico. Eu acho que CSA e CRB vão procurar nesse primeiro jogo a vitória para fazer a vantagem no segundo jogo. Porque no regulamento do campeonato não existe aquela vantagem de 2 resultados iguais para que você seja o campeão do ano. Se for empate no primeiro jogo, se for empate no segundo jogo, independente do placar, tem decisão nos tiros livres da marca do pênalti. Se um time ganhar por 1-0, o outro ganhar por 1-0 no outro jogo, decisão nos tiros livres da marca do pênalti. Agora, se o primeiro ganhar por 1-0, e o outro ganhar por 2-0 no segundo jogo, é campeão quem ganhou por 2-0. Por isso que eu acho que esse primeiro jogo é jogo para fazer o placar do título. Meter o maior número de gols que você possa fazer, mesmo que se tratando de um clássico, aí você vai ganhar por 2-0. Você pode perder o segundo por 1-0 e está administrado. Por isso que esse jogo buscar a vitória para não deixar para decidir na última partida, entendeu, Lino? Entendi, não, e concordo com vocês, tem acontecido nos últimos clássicos, nas últimas decisões entre CSA e CRB, até terminar a entrevista, mas o Jorge puxou um outro tema, acho que vale a gente continuar com esse assunto, e aí eu vou esticar um pouquinho mais o seu tempo aqui. Nas últimas decisões, a gente tem visto que quem faz a primeira partida melhor, leva o título. Então, você acredita que novamente isso vai se repetir? Então, esse jogo de sábado fica ainda mais importante. E você tem que ir para campo, no caso que eu digo você, é o profissional, o jogador. Ele tem que ir para campo sabendo que o que ele puder fazer de gol neste sábado, ele faça. Não deixe para o outro sábado, porque pode ser mais complicado. Então, esse jogo vai ser mais aberto. Esse jogo, eu acho que os times vão sair para o jogo, para jogar, para buscar a vitória. Não vai facilitar de perder por 1-0, porque tem que fazer 2 no outro jogo e é mais difícil por ser o clássico. Então, eu acho que esse jogo de agora, ele é um indicativo, é um encaminhamento daquilo que você pode ter como ideia em relação ao jogo da volta no dia 22, no sábado, dia 22. Depois do jogo de sábado, agora, dia 15, a gente já tem um pensamento um pouco diferente, ou vai apostando até na possibilidade de que não possa mudar nada com relação ao jogo da volta. É por isso que esse é fundamental. O pessoal tem que estar bem centrado, bem consciente do regulamento competição, que às vezes o jogador vai para campo e ele não sabe do regulamento. Então a diretoria tem que passar o regulamento, o treinador e tudo mais, para que o pessoal entenda. Se eu posso fazer
3 gols, eu não vou fazer um. Se eu posso tomar nenhum, e se eu tomar um, eu tenho que fazer 2. Então é isso que o pessoal precisa entender. Por isso que eu acho que esse primeiro clássico ele é fundamental para o que se pode fazer e do que cada um precisa no jogo da volta da decisão no dia 22. Jorge, quero lhe agradecer mais uma vez pela sua participação, pela sua presença aqui no Canal Esportes. Valeu essa força. Tá tudo certinho na Serra? Como é que tá o cenário na Serra? Alguma novidade que a gente já pode aproveitar e informar a galera aqui? Com relação a esse problema da pandemia, a gente diminuiu muito, né, o ritmo de trabalho com relação à Serra. A gente não anda fazendo reunião, a gente precisa decidir alguma coisa no contato, por telefone, pelo e-mail. A federação só está credenciando para ir ao estádio quem realmente vai trabalhar. Quem não vai trabalhar assiste pela televisão ou ouve pelo rádio. O Campeonato Brasil, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste foi a mesma coisa. A CBF está credenciando o veículo, nem só a pessoa, mas acrescentando o veículo, até um pouco mais rigorosa nesse credenciamento. Então a coisa anda muito parada. Agora, eu queria aproveitar para dizer que até o dia 30, agora de maio, dia 30 é um domingo, dia 31 de maio, que é segunda-feira, a gente está já com as carteiras 2021 para serem liberadas até o dia 31. Em torno de 40, 50 associados já estão com a carteira 2021. Eu não estou cobrando muito, estou cobrando mais até de quem está indo trabalhar, porque o cara está usando a carteira. Quem não está indo para o campo não pode entrar, a torcida não pode entrar, o cronista não pode entrar, eu não posso entrar a carteira. Tenho alguns pedindo mesmo assim a carteira, porque é um documento da entidade. Então é o mesmo valor, R$ 70, nem um centavo a mais, e a gente já está liberando as carteiras do associado da SEA do ano de 2021 até o dia 31. Depois do dia 31, 1º de junho, aí só vale a carteira 2021. Pois é, tá vendo aí, presidente da Associação dos Cronistas, a SEA, Jorge Souto de Moraes, dando essa aula aqui sobre o que esperar do clássico, as emoções que CSA e CRB nos preparam para o sábado, a partir das 16 horas, no Pichão, sem torcida. E aproveitando esse gancho de sem torcida, tem uma proposta. Eu ia encerrar essa entrevista, mas ela vai esticando, ficando boa. Jorge, tem uma proposta do secretário Ricardinho Santa Rita, do jogo ter torcida, pessoas vacinadas, com distanciamento. Agora, para a gente encerrar de vez, você acha que tem espaço já para começar um clássico com torcida, com pouca gente, pessoas vacinadas, ou ainda é melhor esperar? Tenho a impressão que o Ricardo Santa Rita, o Ricardinho, secretário de Turismo da Prefeitura de Maceió, ele está falando mais com a vontade de torcedor, de ter torcida no estádio. Porque, para mim, quem tem que decidir isso é o secretário da Saúde, do governo do estado, junto com o da Prefeitura, junto com o governador, junto com o prefeito. É essa área que tem que decidir. A Secretaria de Saúde é que sabe o que é bom e o que é ruim nesse momento. Por exemplo, eu acho que voltar teatro, voltar cinema, aumentar o espaço de restaurante, barzinho, coisa e tal, eu ainda sou favorável dentro de um critério, porque são espaços menores. Agora, você voltar torcedor no estádio Rei Pelé, para quê? Torcedor no estádio Rei Pelé hoje, mesmo um número pequeno, como é que você garante que o torcedor, aqui não é Europa, o cara diz, ó, você só pode ficar nesse local. Aí vai pedir ao torcedor aqui em Maceió para ele não ficar junto, não comemorar, não se abraçar. Então, eu acho que a gente ainda precisa ter um pouco mais de calma com relação a isso aí. Para o sábado, está muito em cima, não vai dar tempo, porque não tem nem como mais vender ingresso, porque você tem que vender 48 horas antes. Já estamos a 48 horas do jogo, então não tem mais como. Para o outro jogo, você fica uma semana disso.
Ah, é para fazer um teste? É, mas fica sabendo que é só para esse jogo, porque na outra semana, depois da decisão, começa o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B. E a CBF ainda não decidiu pela volta da torcida aos estádios, mesmo que alguns clubes estejam tentando isso junto à CBF. Pois é. Jorge Moraes, o cronista da aula, foi uma aula, hoje a gente teve aqui uma análise sensata, equilibrada do cenário para esse clássico. Jorge, mais uma vez lhe agradecer, obrigado por abrilhantar o Canal Esporte desta quinta-feira com o Reserva de Luxo. Viderlan está em missão, mas aí eu assumo aqui, mato no peito e passo a bola para quem sabe fazer gol. Muito obrigado. Um abraço para você, obrigado também pela bondade das suas palavras e como diria o reitor Sampaio aqui do SESMAC, muito obrigado pela caridade. Um abraço, boa tarde para você. Obrigado, essa aí é a voz da experiência, conhece tudo, aí já assistiu muito clássico, consegue perceber ali quem está bem, se o CSA está bem, se o CRB está bem, qual é o momento de cada um e quem é que vai levar. Eu segurei aqui, também não vou cobrar o Jorge para ele dizer, quem vai ganhar. Mas o Jorge ainda volta aqui semana que vem para fazer aquele balanço no jogo decisivo. Ele já apontou muito bem que sábado é importantíssimo para quem quiser largar. Eu tenho rapidinho aí só uma imagem para dar uma alegria na torcida regatiana que venceu ontem por 2-1 o Aliança. Para a gente terminar com essa imagem, ontem foi dia de falar do CSA, que venceu e venceu com autoridade, venceu muito bem o CSE. CSE e Aliança, que fazem a disputa pela terceira colocação na quarta-feira da semana que vem. Fazem no sábado já no domingo o primeiro jogo da decisão da terceira vaga e na quarta a decisão final. Sábado a gente tem o primeiro jogo da final entre CSA e CRB e no outro sábado o segundo jogo. Mas como a gente falou muito de CSA ontem, vamos dar uma moralzinha para o CRB. Tem uma imagem aí do Yuri após fazer o segundo gol do CRB e a gente vai encerrar o Canal Esporte com essa imagem do jornalista Fagno Pinto. Olha aí, que close! Fagno mandou muito bem, pegou o momento certo e o Yuri olhou para ele e deu o lance, segundo gol. Com essa imagem a gente fica... Tchau!